Bom, pessoal, vamos para a aula 6 agora, revoluções na Inglaterra. Bom, no século XVI, que vai de 1500 a 1599, a monarquia inglesa era absolutista, ou seja, o rei tinha muito poder concentrado nas suas mãos. Ao adotar uma política mercantilista, né, que é o sistema econômico predominante na Idade Moderna, a Inglaterra se tornou uma grande potência econômica e naval, já nessa época. Outra coisa que aconteceu nessa época na Inglaterra. A burguesia enriqueceu, a pequena nobreza rural e os pequenos proprietários rurais também enriqueceram a partir da exportação, né? Que nessa época o comércio ele transcende as fronteiras do país, né? Você já tem as colônias na América, você tem comércio com a Ásia, com a África, e a coisa extrapolou ali a questão local, né? E essas pessoas, essas classes sociais, elas estão enriquecendo e ganhando poder. Essa é uma questão importante, né? No campo, a agricultura de subsistência, que era aquela que existia lá na Idade Média, né? Ela deu lugar à agricultura comercial. E isso é totalmente diferente, né? Você plantar para você sustentar ali o seu feudo e você plantar para você exportar, né? Ou para vender dentro do país mesmo, agricultura comercial, né? E com isso começa a ter os cercamentos. Como que era o feudo? O feudo tinha o nobre e tinha os servos que viviam ali naquela vidinha de plantar e só ficar fechado em relação ao mundo. Com o crescimento da agricultura comercial, esses nobres, eles começam a cercar as terras, expulsam os servos, né, que moravam ali de favor, mas trabalhavam para pagar a sua moradia, e começa a criar ovelha ali para tirar lã e fazer tecidos, né, porque a Inglaterra sempre foi muito forte nessa questão da indústria têxtil, né. E os servos que se virem, vão para a cidade, vai trabalhar na fábrica, na fábrica não, na época ainda não, vai trabalhar na manufatura, vai se virar, né, para falar o bom português. E e nisso, com essas classes sociais se tornando importantes e poderosas, né, eles começam com uma luta contra o absolutismo, né, que eles não concordavam com aquilo, com o rei decidir tudo e só o rei mandar. E por volta ali de 1650, né, começa uma guerra civil, né. De um lado você tem os partidários do rei, da alta nobreza, né, os absolutistas, que defendiam o absolutismo, que eram católicos, ou anglicanos, que é a igreja oficial da Inglaterra, né. E por outro lado você tinha essa burguesia comercial, os pequenos proprietários rurais, que eram protestantes, puritanos, né. Eh, e que eles estavam do lado do parlamento como oposição ao absolutismo, né. Eu vou explicar mais para frente o que significa parlamento. E e nessa guerra civil, né, esse grupo dos burgueses puritanos sai vencedor. O rei foi condenado à morte e essa revolução foi chamada de Revolução Puritana. Qual que é a importância disso? A importância é que essa foi a primeira revolução burguesa, por volta de 1650. Foi a primeira vez que o poder absoluto dos reis foi questionado e foi questionado a ponto de mudar toda aquela situação, né. E a Inglaterra, ela se torna eh, ora uma monarquia, ora uma república, mas sempre do ponto de vista constitucional, ou seja, eles conseguiram impor uma constituição e a partir desde 1650 até hoje, é a constituição que está acima de tudo na Inglaterra, com toda aquela estabilidade, né. Você tem a família real que continua até hoje, com toda aquela influência simbólica que eles têm, mas que quem manda ali quem manda é o primeiro-ministro, é o parlamento e é a constituição. Né? É por isso que se diz tem aquela frase que dizem que na Inglaterra o rei reina, mas não governa, né, ele é só simbólico. Não que o poder simbólico seja desprezível, né. Bom, vamos lá. O que é o puritanismo, né?
O puritanismo é uma vertente mais radical do protestantismo, né, o protestantismo ele é cristão, né, mas ele rompe com a igreja católica, né, porque eles naquela época eles achavam que a igreja católica não estava legal, então tem aquela ruptura, né. Os evangélicos de hoje são protestantes, né, só que o puritano ele é mais radical ainda, né. Ele é extremamente rígido com relação à moral, e são esses puritanos que vão para o que hoje nós chamamos de Estados Unidos, que vão colonizar os Estados Unidos, né. Parlamento. O parlamento é onde são discutidos os assuntos importantes da nação, é onde são feitas as leis, é onde se fiscaliza o poder executivo, que é o presidente, né, os ministros. E o parlamento no Brasil hoje em dia é o Congresso Nacional, né, você tem a Câmara dos Deputados, o Senado. E você tem isso em nível estadual e em nível, municipal também. Em uma ditadura, no absolutismo, no totalitarismo, né, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética, você não tem parlamento, né, o parlamento são os representantes do povo, é o cara que você elege para ele ir lá e defender os seus interesses. Falar por você, parlamento significa o lugar onde se fala, né, de parla, de fala. E numa ditadura, por exemplo, não existe o parlamento, porque tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que decide tudo. E não importa o que você pensa, o que você acha, eles vão fazer aquilo do jeito que eles acharem melhor, ok? No absolutismo também, no caso é o rei, né? Uma característica importante da Idade Moderna, a questão econômica se torna cada vez mais importante, é o nascimento do capitalismo, né? Só que a questão religiosa ainda é muito forte, né? E a questão do lucro era muito mal vista, né, a questão de juros, né. Por isso que o dono do banco era sempre judeu, porque ele não era cristão, então ele faz o que ele quiser, cada um com a sua religião, né. Mas para os cristãos não era muito legal essa questão do lucro. Isso foi uma coisa que foi mudando até os dias de hoje, onde a questão econômica é completamente dominante, né. Bom, o que foram os cercamentos na Inglaterra? É bem simples, né, os proprietários de terras eh, querem passar de uma agricultura de subsistência para uma agricultura comercial, e eles começam a cercar as terras para criar ovelhas e mandam os servos embora, né, basicamente é isso, para poder começar a ganhar dinheiro com aquilo, é o capitalismo, né, o nascimento do capitalismo. Qual foi a classe social que se destacou na Inglaterra nos séculos XVI e XVII? Quando eu falo de classe social, essa é uma coisa muito importante que eu vejo que muita gente errou, né. A classe social é a burguesia, né. Você tem a nobreza, você tem o clero, que são as pessoas da igreja, né. Você tem os camponeses e você tem a burguesia. Então é a burguesia a classe social. É muito importante vocês saberem essas classes sociais, porque era assim que funcionava na Idade Moderna, ok? E qual a classe social que saiu derrotada na Revolução Puritana? Muito simples, né. Foi a nobreza, a alta nobreza, o rei, né, eles saíram derrotados, porque o rei foi condenado à morte, né, ali por volta de 1650. Aí, a partir daqui já é assunto para a próxima aula. É só isso mesmo, obrigado, até